Pai do Senhor, meus irmãos, que bom estarmos aqui nesta noite, na casa do Senhor, adorando a Jesus, glorificando esse Deus tremendo. Quantos estão felizes na casa do Senhor nesta noite? Minha gratidão a Deus por estar aqui no estado do Amapá, por estar aqui em Santana, por estar aqui com o pastor Lucifrance, sua esposa, Lúcia, né? Uma alegria poder estar aqui, né? Segundo Samuel capítulo 9, versículo de número 1 nos diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jônatan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum na casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor a Jônatan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhados para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o Senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Estejam assentados nesta oportunidade. Eu quero, nos minutos que eu tenho para ministrar a palavra de Deus, eu quero falar nesta noite sobre um tema: a graça de Deus nas desgraças humanas. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: a graça de Deus nas desgraças humanas. É interessante a gente pensar, o texto é por demais conhecido, o texto que eu acabei de ler, todo mundo já leu, todo mundo já estudou, desde a escola dominical, desde pequeno a gente ouve. Mas sabe o que me alegra na palavra de Deus? É que por mais que ela seja conhecida, por mais que a gente conheça, por mais que a gente estude ela é uma fonte inesgotável. Ela é uma fonte que sempre tem água nova para nos sedentar. Ela é uma fonte que não envelhece. Ela é uma fonte nova e sempre tem água boa para matar a nossa sede. Quem ama a palavra de Deus aqui nesta noite? Eu quero falar nesta noite, como eu disse, sobre a graça de Deus
nas desgraças humanas. O texto é extraordinário. O texto, por si só, ele é maravilhoso. Tem algo extraordinário para nos ensinar. Esse texto ressalta, esse texto salta aos nossos olhos algumas lições maravilhosas sobre a graça de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas lições extraordinárias sobre a graça de Deus em meio às desgraças da humanidade, em meio às desgraças que acontecem na vida humana. Se eu pudesse trocar e dar outro tema, eu poderia falar sobre o banquete da graça. Porque aqui fala de um banquete que está banhado de graça, de favor imerecido de Deus. Esse texto é extraordinário, como eu disse. Por quê, pastor Adriano? Porque esse texto vai ressaltar 3 personagens. Vai ressaltar o rei, Davi. Vai ressaltar nesse texto um homem chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E esse texto vai fazer referência a um outro homem que também é importante, que é Jônatas. O texto vai trabalhar, a história vai se desenrolar na figura dessas 3 pessoas: Davi, Mefibosete e Jônatas. Davi só vai procurar Mefibosete por amor a Jônatas. E aí Davi diz: há alguém na casa de Saul para que eu use de benevolência por causa de Jônatas, meu amigo. E quando eu comecei a pensar isso aqui, isso é extraordinário, porque Davi aqui, dentro do banquete da graça, dentro da figura da graça, Davi representa de uma forma muito simplória, singela. Davi representa Deus. Olhando para Mefibosete, a gente tem a figura do homem, da humanidade. O homem é na figura de Mefibosete. Por quê, pastor Adriano? Porque a Bíblia vai dizer que Mefibosete nasceu príncipe, nasceu no palácio, nasceu perfeito, mas por um acidente na sua vida, deixou ele aleijado. Não faz referência a mim e você também, a humanidade. Deus colocou o homem como príncipe da criação. Deus colocou o homem perfeito, mas o pecado, como um acidente na vida do homem, o aleijou, o deixou aleijado, e a desgraça levou ao homem ao pecado, e sendo esquecido. Mas a Bíblia diz que Davi, por amor a Jônatas, ele vai querer usar de benevolência por alguém, e esse alguém é Mefibosete. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o meu e teu coração nesta noite. Nós, como humanidade caída, machucada, nas desgraças, Deus olhou e, por amor a Jesus Cristo, por amor do seu Filho, que derramou sangue, Ele procurou eu e você, procurou a humanidade para restaurar, para devolver a dignidade de volta. Cutuque a pessoa que está mais próxima de você e diz: isso é graça. Diga para ela: isso é graça. Sabe o que eu acho lindo? É que Davi vai usar o texto, vai dizer assim, ó, Davi diz assim: há alguém na casa de Saul para que eu use de benevolência, beneficência. Essa palavra no hebraico é chesed. Chesed no hebraico quer dizer bondade, graça, favor imerecido. Sabe o que Davi está dizendo? Eu estou procurando alguém para derramar graça, para derramar chesed, para derramar graça. Ei, Deus está procurando sempre alguém e quer derramar a sua graça, a sua benevolência, o seu favor imerecido. Oramaia gamandurimanda gamarrasuideremandarai. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sinto esta graça maravilhosa sendo derramada, e ela encharca o meu coração, encharca o teu coração nesta noite. Receba a graça, 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 receba a graça. Aleluia! Quem tem glória, dá glória aí. Eu estava pensando,
olhando para essa ilustração de Davi, querendo derramar graça no coração, pausadamente, para que você entenda. Eu estava pensando, a figura de Davi, representando aqui, querendo derramar graça no coração de alguém, encontra Mefibosete, graça no coração, na vida de alguém. Eu consegui extrair, pastor Júlio, 7 lições que Davi vai nos ensinar na graça divina, olhando na figura de Mefibosete, olhando na figura de Davi para com Mefibosete. Mas a primeira lição que eu aprendo, olhando para Davi querendo derramar graça na vida de Mefibosete, a primeira lição que eu aprendo é condicional. Eu gosto, pastor Agnaldo, da expressão que Davi diz. Davi pergunta para os seus súditos, depois é extraordinária, porque Davi não está perguntando se existe alguém qualificado. Davi não diz assim, existe alguém com qualidades, com qualificado, com formação, com perfeição, para eu poder abençoar ele, para eu poder derramar graça no coração dele. Existe alguém perfeito que eu possa derramar graça para que ele possa chegar na minha presença. Davi não diz isso. Davi só faz uma pergunta. Ele diz para as pessoas e também para as Bíblias, ele diz, há alguém. Quando ele usa essa expressão, há alguém, ele não está pedindo predicado, ele não está pedindo qualificações. É interessante que quando você olha a resposta de Ziba, é a resposta humana. A resposta de Ziba olha para Davi e diz assim, meu Senhor, existe alguém. Existe alguém, porém é aleijado. O homem, quando olha para o outro homem, nós quando vamos apresentar alguém, quando nós vamos colocar alguém, a gente olha e já coloca a pessoa, mas a gente já vê o defeito, a gente já vê a falha, a gente já vê as qualidades, mas o rei não perguntou sobre qualidade, ele queria alguém. E quando eu olho para isso, eu aprendo a primeira lição da graça, porque a graça é incondicional. Ela não perguntou se você merecia, ela não perguntou se eu tinha direito, ela não olhou se eu era bom ou se era ruim, se eu estava sentado no palácio ou se eu estava jogado na sarjeta. Ele disse, eu quero alguém, é alguém, é alguém, é alguém, é alguém, é alguém. Tem graça de Deus aí, porque ela quis escolher você. Talvez o homem olhou e disse, esse não serve. Talvez as pessoas olharam e disse, esse não merece. Talvez alguém olhou e disse, esse é aleijado, esse é defeituoso, esse é bandido, esse é prostituto, esse não merece, esse não tem vida digna. Mas Deus olhou e disse, eu não estou perguntando se ele merece, eu estou perguntando se tem. Tem alguém, tem alguém, tem alguém. Se tem alguém eu quero, se tem alguém eu posso, se tem alguém eu derramo, se tem alguém eu tenho graça. Recebe a graça de Deus aí nesta noite, porque ninguém merecia. Se tem alguém aqui que acha que merecia, você já não recebeu a graça, porque a graça é imerecida. A graça é para quem não merece, a graça é para quem não merece, a graça é para quem não merece. Ela é incondicional. Não existe condições para receber graça. Não existe predicado para receber graça. Não, eu recebi graça porque eu sou bonito. Não, Deus me agraciou porque eu falo bem. Não, Deus me escolheu porque eu tenho tantos diplomas e é importante diploma. Não, Deus me escolheu porque eu sou a pessoa mais importante da cidade. Mentira, Deus escolheu você. Deus derramou a sua graça porque ela é incondicional. Oh, ela nos abraça, ela nos pega, ela nos enche, ela alcança a todos. Ora mandará. Eu sinto ela aqui nesta noite. Quem sente ela? Eu sinto ela aqui nesta noite. Quem sente ela? Deus nos amou antes de nós mesmos.
Ah, Deus nos escolheu, Deus nos amou, ainda nós em pecado, nós nem imaginava, o amor de Deus nos encontrou. Pense, onde é que o amor de Deus te encontrou? Onde é que a graça de Deus te achou? Talvez jogado na sarjeta, talvez vivendo uma vida promíscua, mas o olhar de Deus disse: é Ele. Eu quero derramar graça, eu quero derramar graça, eu quero derramar graça. Sabe o que eu acho lindo? Lembra de Saulo? Capítulo de número 9. Jesus se encontra com Saulo no caminho de Damasco. Saulo se levanta dali cego, cai por terra, se levanta dali, vai para casa, vai lá na casa lá e começa a orar 3 dias. Aí o Senhor vem falar com Ananias, o discípulo, e diz assim: Ananias, vai na rua chamada direita, vai na casa de tal, e vai lá orar por um homem. O nome dele é Saulo. Mamãe, o Ananias, crente, discípulo, ouvia a voz de Deus. Disse: quem, Senhor? Saulo. Não, o senhor sabe quem é Saulo? Peraí, Senhor, o senhor sabe quem é Saulo? Talvez o senhor não saiba quem é Saulo. Deixa eu passar o currículo para o senhor. Saulo, Senhor, é o que matou Estevão, que permitiu a morte de Estevão. Saulo, Senhor, é esse mesmo, Senhor, é aquele que tem uma carta assinada lá pelas autoridades, que veio aqui para Damasco com essa carta para nos perseguir, para nos prender, para nos perseguir. É esse mesmo, é esse Saulo. Mas não, Senhor, o senhor não está certo. Não, Senhor, não, esse não pode. Aí Deus falou para Ananias: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Ei, isso é graça. Para nós era Saulo perseguidor, para Ananias, para Jesus, para Deus, para Jesus era Saulo o vaso. Ei, cuidado para colocar rótulo em aqueles que Deus já escolheu, que Deus já separou, que Deus já derramou graça. Enquanto Ananias olhava para Saulo dizendo: perseguidor, não vou orar por ele. Jesus disse: nada, Ananias, é escolhido, é vaso, é separado, pode ir lá, vai lá. E Ananias teve que ir lá bater na casa e já chamar: irmão Saulo. Olha a coisa linda, olha como é graça, olha como a graça se derrama, olha como a graça opera, olha como a graça faz. Pega o perseguidor e faz ser perseguido. A segunda lição que eu aprendo nesse texto com Davi é que, em primeiro lugar, a graça é incondicional. Em segundo lugar, a graça é acolhedora. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu acho lindo? Versículo de número 4 vai dizer assim: quando Mefibosete diz no versículo 3: há alguém, porém aleijado de ambos os pés. Olha o que Davi vai fazer, a segunda pergunta. Davi pergunta para Ziba assim, onde está? Onde está? Mas, Senhor, é aleijado. Não estou perguntando se é aleijado, eu quero saber aonde ele está. Está em Lodebar. Vá buscar, vá trazer. Mas, Senhor, ele não tem qualidade para vir no palácio. Traga, porque eu quero ele aqui. Isso é graça, porque a graça, além de ser incondicional, a graça é acolhedora. A graça busca, a graça recebe, a graça acolhe, a graça abraça, a graça divina traz para perto. Oh, que coisa extraordinária! Deus nesta noite está dizendo: onde é que está? Eu quero receber você. Aonde você está, pastor? Eu estou desviado. A graça está te dizendo: vem, eu te recebo, eu te acolho, eu te restauro, eu te levanto, eu te coloco de pé, eu te ergo nesta noite, eu faço nova todas as coisas na tua vida. Isso é extraordinário.
Porque Lodebar é o lugar esquecido. Lodebar é o lugar de terra deserta, não tem nada, não produz nada. Mas sabe o que me alegra? É que não importa onde você estiver, o importante é que Deus quer saber aonde você está. Para quê, pastor? Para derramar graça, para derramar graça, para te trazer para perto dele, para te abraçar, para te alcançar, para te proteger, para te abençoar. Primeiro, a graça é incondicional. Segundo, a graça é acolhedora. Eu fico imaginando quando a notícia chegou lá em Lodebar. A comitiva do rei chegou lá e disseram: Mefibosete, é você? Ele: sou eu. O rei está te chamando. O rei quer te ver. O rei está te chamando para o palácio. Mas eu não mereço. Mas o rei está chamando. Mas eu não sou digno. Mas o rei está chamando. Mas eu não posso, por causa dos meus defeitos. O rei está chamando. Ei, aqui não é para quem merece, aqui é para quem o rei chama. Não importa, não esqueça disso. O rei te chamou. Terceira lição, eu tenho que adiantar muito. Além da graça ser incondicional, além da graça ser acolhedora, a graça também é imerecida. Olha, quando Mefibosete chega para Davi, quando ele chega no palácio, ele se joga aos pés do rei. E o rei diz para ele: olha, a partir de agora vou te devolver todas as terras. A partir de agora vou te dar devolver a tua herança do teu avô Saul. E ele disse: a partir de hoje, de contínuo comerás na minha mesa. Agora, olha a reação de Mefibosete. Essa aqui é uma das partes que eu gosto. Mefibosete olha para Davi, dizendo tudo que ele vai receber. E Mefibosete olha para Davi e diz assim: quem sou eu? Um cão morto. Olha a expressão de Mefibosete: quem sou eu? Um cão morto para o Senhor atentares para mim. Sabe o que Mefibosete está dizendo aqui? Mefibosete está dizendo: eu não mereço. Eu não mereço. Eu não tenho nada para merecer, eu não tenho nada para oferecer os benefícios que o rei está me oferecendo. Teu servo não passa de um cão morto. Dentro da cultura judaica, o cão já não é valorizado. Morto ainda. O que Mefibosete está dizendo para Davi, Mefibosete está dizendo assim: ó, eu não tenho nada para agradar o rei. Eu não tenho nada que agrade o rei. Eu não tenho nada. E aqui que mora a grandiosidade, aqui que mora a beleza da graça. É porque ela não vai se derramar no nosso coração esperando nada em troca. Ela olha para nós e nós, diante da benignidade de Deus, diante da graça divina, nós nos parecemos como Mefibosete, um cão morto, sem poder fazer alguma coisa. Mas Deus quer derramar. A gente olha para as nossas qualidades. Deixa eu dizer algo forte aqui. Por mais que a gente seja talentoso, por mais que a gente seja intelectual, por mais que a gente seja esperto, por mais que a gente se ache bom diante da bondade divina, a gente quando começa a entender a grandiosidade da graça divina, a gente se joga no chão e diz: eu não mereço, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo, eu não posso. Ei, quem sou eu? E quanto mais a gente recebe graça, mais pequeno a gente vai ficando. Sabe por quê? Porque não é nós, é Ele. Não é nós, é Ele. Não é nós, é a graça. Não é nós que temos. Tem hora que a gente ora e diz assim: Senhor, quem sou eu?
Que hora a gente olha para os privilégios, pastores, com todo respeito, a gente olha para os privilégios que Deus nos coloca, e aí a gente olha e diz: quem sou eu? Um plantador de fumo lá da roça, lá no interior de Pissarras, em Santa Catarina. Quem sou eu para estar aqui nesta noite, diante desse auditório, ministrando uma palavra, diante de pastores tão importantes? Quem sou eu, pastor Adriano? Isso é graça. Se olhar para mim, eu não tenho muita coisa, eu não tenho nada, sou um cão morto, mas é a graça, é o favor imerecido, é Ele que derramou nesta noite. Quem pode adorar a Deus nesta noite? A graça de Deus. A graça de Deus. E quanto mais pequeno a gente se acha, mais Deus derrama a graça. Quanto mais a gente acha que não pode, mais Deus derrama a sua graça. Deus ensinou isso a Paulo. E Paulo disse: Senhor, eu quero que tu tire o espinho na carne. Me tire esse espinho, Senhor, que eu não consigo. Eu me sinto fraco. Paulo, ele disse, Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo vai cantar e vai dizer assim: e aí eu me glorio e me alegro nesse Deus poderoso, porque quando me sinto fraco, é aí que estou forte. Quando eu me sinto capaz, é aí que a sua graça se manifesta. Ei, não é por você, não é pelo teu talento, não é pela tua força, não é pela tua capacidade, é a graça, é graça, é graça, é favor imerecido. Oh, recebe graça nesta noite. Já vou encerrando. Não quero ser imprudente. A graça é incondicional. A graça é acolhedora. A graça é imerecida. A graça é restitutiva. Davi olha para Mefibosete e diz assim: vou devolver tudo. Vou te devolver tudo. Observe comigo. Mefibosete nasceu príncipe. Morava no palácio. Com 5 anos de idade. Seu avô e seu pai morrem na guerra. Sua ama pega ele e sai correndo. Por um acidente no caminho, ele fica aleijado. Perde o palácio, perde o pai, perde a mãe, perde o avô, perde a dignidade, perde o nome. Ele vai morar em Lodebar, cuidado por estranho, é aleijado, sem futuro nenhum, sem direito nenhum, está lá esquecido. Mas um dia a graça o alcança, e a graça traz ele para perto do rei, e o rei começa, através da sua benevolência, devolvendo tudo que outrora ele anoitece de volta em Jerusalém como príncipe, tendo servos para trabalhar. O que é isso? Isso é graça. Só a graça nos restitui. O pecado nos tira, o pecado arranca de nós, o pecado nos joga na sarjeta, o pecado nos leva para a lama, o pecado nos jogou no lamaçal do pecado, nos levou para a morte espiritual. Mas a graça divina, olha aqui para mim, por gentileza. Sabe quando é que eu vejo a graça de Deus começar a se manifestar no Antigo Testamento? Lá no capítulo 3, quando Deus vai dar a sentença ao homem, à mulher. Mas quando ele dá a sentença, expulsa o homem do jardim, ele manda os anjos com a espada inflamada fechar o acesso à árvore da vida. Eu nunca entendi aquilo ali. Eu levei tempo a compreender. Quando Deus fecha o acesso, Deus disse: vou colocar um anjo, vou expulsar o homem do jardim, para que o homem não toque na árvore da vida, e ele viva eternamente no pecado. Isso é graça. Se o homem comesse da árvore da vida, ele não tinha mais retorno à restauração.
E Deus disse: não, eu quero derramar graça. Pecou, pecou, vai ser expulso, tem a consequência, tem, mas a minha graça vai descer. E quando ele expulsa o homem do jardim, ele estava dizendo: vai haver oportunidade para o homem ser restaurado, vai haver oportunidade para o homem ser restaurado. E ele anuncia o nascimento da semente da mulher. O Salvador queria derramar graça no homem caído, no homem do pecado, o homem afastado de Deus. E ele disse: eu vou restituir de volta, eu vou restituir de volta. E a graça é restitutiva. Sabe por que nós vamos beber na ceia nesta noite? Sabe por que vamos comer o pão nesta noite? Porque a graça devolveu a dignidade de sentar na mesa. Sabe por que nós vamos cear nesta noite? Sabe por que nós somos salvos nesta noite? Sabe por que nós temos privilégio nesta noite? É porque a graça nos devolveu. A graça nos devolveu, a graça nos restituiu, a graça nos restituiu, a graça nos deu de volta. Mas eu quero encerrando, mostrando um outro ponto interessante. A graça, além de ser incondicional, além de ser acolhedora, além de ser imerecida, além de ser restitutiva, a graça é privilegiosa. A graça nos dá privilégios extraordinários. Sabe o que eu acho lindo? Porque no texto que eu acabei de ler, pastor Aguinaldo, o texto vai dizer o seguinte: 4 vezes, você pode ler o texto com cuidado, 4 vezes Davi vai dizer, afirmando, afirmando, reafirmando e confirmando: você vai comer na minha mesa todos os dias. Tu, de contínuo, vai sentar na minha mesa. Você vai sentar na minha mesa. Você vai ter empregado, você vai ter servo, você vai ter riqueza, você vai ter dignidade, você vai ter comida na tua mesa, você vai ter comida lá na tua casa, que era dos teus avós. Mas numa coisa, não esqueça, e ele falou 4 vezes, para ficar gravado: você vai ter tudo lá na tua casa, mas não esqueça, todos os dias, você vai assentar na minha mesa. Você vai assentar na minha mesa. Você vai comer de contínuo na minha mesa. Isso é privilégio. Isso é extraordinariamente graça. A graça nos leva em lugares que a gente fica estarrecido. Imagine a cena comigo. Pense comigo nesta noite. Vamos pensar que Davi está à noite. Vamos pensar isso. Ou pela manhã. Diz para Mefibosete: a partir de agora, tu vai comer na minha mesa todos os dias. Primeira refeição, seja o almoço, a janta. Todo mundo prepara a mesa. Os empregados chegam para, quem sabe, os organizadores da mesa, perguntam: quanta gente vai almoçar hoje? É os de sempre? Davi diz: não, hoje tem um convidado especial. E aí tem mais. A partir de hoje, vai ser todos os dias um lugarzinho reservado para ele. Os empregados, as pessoas que não participaram da reunião, quem é rei? É um grande homem? É um representante de uma nação? É alguém importante da cidade? É alguém que vem de fora? É um rei? É uma princesa? Ele disse: não, vocês vão ver quando vai chegar. Na mesa, na hora de sentar à mesa, está todo mundo ali. Abinadab de um lado, está do outro lado Joabe, está e vai colocando. Chega Absalão, senta de um lado, chega os generais de outro, e vai se assentando, vai sentando quem sabe o profeta, vai sentando quem sabe o sacerdote naquele dia. Todo mundo vai sentando, mas tem uma cadeira vaga. E alguém olha e diz assim: quem é que vai sentar aí? Davi, quem sabe, diz assim: pensa comigo, na minha cabeça, de imaginando, está chegando aí, quem é rei? Não, espera aí. E daqui a pouco todo mundo esperando, e aí vem batendo a muletinha: toque, 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 toque.
E alguém vai olhando e vai chegando e vai entrando na sala do banquete do rei. Vai chegando um aleijadinho e vai se aproximando. E quem sabe alguém cutucou, porque é curioso. E fuxiqueiro tem em todo lugar. Devia ter na mesa do rei. Alguém cutucou e bateu no lado e disse: o que esse aleijado está fazendo aí? Como é que eles não viram? Como é que a segurança de Davi não notou que está chegando um aleijadinho logo na banquete do rei? Pelo amor de Deus, chama e tira ele daqui. E quando ele vai se chegando, o alvoroço vai dando. E aí Davi diz: meu filho, senta na mesa, se assente na mesa. Todo mundo de boca aberta. Davi diz assim: a partir de agora, esse homem, Mefibosete, neto de Saul, vai estar comigo, vai se assentar na minha mesa. A partir de agora, ele faz parte da mesa real. É aleijado, mas faz parte da mesa. Não tem direito, não tem, mas eu quero que ele se assente na mesa. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a graça de Deus derramando aqui nesta noite. O aleijado sentando na mesa do rei. Mas isso não é ainda o tudo. Eu estava estudando como é que era a mesa. E a mesa surgiu muitos anos lá no Egito. E tinha mesa de todos os tipos. Tinha mesa, os judeus, as pessoas comuns usavam sentar quase que deitado com as pernas para trás, num divã. Mas existia já mesa parecida com as nossas, não tão evoluída, mas que as pessoas colocavam as pernas debaixo. Muitos anos já atrás. E eu fiquei imaginando. Porque aonde que era o defeito de Mefibosete? Aonde que era o defeito de Mefibosete? Dos pés. Agora pense comigo. Davi sentado na mesa. Da mesa só aparece da cintura para cima. O defeito de Mefibosete era nas pernas. Quando ele sentava na mesa, que a toalha cobria, da cintura para cima ele era tudo igual. No banquete da graça, é a graça que esconde os nossos defeitos. Da cintura para cima nós somos todos iguais. Sentado no banquete não aparecem as nossas falhas. Sentado no banquete da graça, todos somos iguais. Da cintura para cima, Mefibosete era igual a Absalão, o jovem mais lindo de Israel. Da cintura para cima, Mefibosete era igual a Joabe, o homem mais valente de Israel. Na cintura para cima, ele era igual a Davi, o rei de Israel. Porque a toalha cobria a mesa, esconde os nossos defeitos. É no banquete da graça é que nós nos igualamos. É no banquete da graça que ela nos cobre. Sabe por que estamos aqui? É porque a graça nos cobriu. É porque a graça cobre as nossas falhas. É porque a graça se derrama e ela vai nos cobrindo. Ela vai cobrindo as nossas falhas, vai cobrindo nossos defeitos. Quando a gente senta no banquete, todo mundo olha e diz: é merecedor. Está sentado porque merece. Está sentado porque a graça cobre. Quem pode dar graça? Ah, se não fosse a graça. Ah, se a graça não nos cobrisse. Fica de pé. Eu sinto ela aqui nesta noite. Nós vamos cear. Você vai sentar no banquete da graça. O diabo, quem sabe, já soprou no teu ouvido e disse: você não merece, você é defeituoso, você é pecador. Mas não se preocupe, você já foi banhado pela graça. E a graça te cobre nesta noite.
Você não merecia. O diabo começou a soprar e dizer: você pecou, você fez isso, você é aquilo, você é aleijado, você é aquilo outro. E diz: não se preocupa, eu vou sentar na mesa, eu vou sentar no banquete da graça, e a graça me cobre, e a graça me dignifica, e a graça esconde meus defeitos, e a graça cobre a minha vida. Receba a graça de Deus nesta noite, receba a graça de Deus nesta noite, receba a graça de Deus nesta noite. Agora escute aqui para me encerrar, que eu preciso encerrar com isso. A última qualidade, a característica da graça é que, além de tudo isso que eu falei, ela é memorável. Ela nos faz lembrar. Como assim, pastor? O último versículo que eu li diz o quê? E comia Mefibosete de contínuo na mesa do rei. E termina o versículo dizendo: era aleijado de ambos os pés. Quando ele se levantava do banquete, voltava a usar as muletinhas. Quando ele levantava da mesa, ele tinha que escutar os batidinhos das muletas, para não esquecer que ele era aleijado, mas era a graça que deu o privilégio dele estar lá. A graça é memorável. Não te esqueça que se eu e você sentamos na mesa, não é porque nós se tornamos perfeitos. A graça não nos torna perfeito. A graça só nos dá o privilégio de sentar na mesa. Ainda continuamos enquanto aqui, carnais, pecadores, homens sujeitos às falhas. Mas o que nos faz sentar na mesa não é porque não carregamos mais muleta, é porque a graça nos cobre ainda. Quando a gente quer se esquecer, a gente tem que se levantar do banquete e a gente se lembra: cadê as muletas? Quando a gente se acha que é grande demais, quando a gente senta na mesa e começa a dizer: não é que eu sou bonito mesmo, não é que eu sou bom mesmo, não é que eu posso mesmo, não é que eu prego mesmo, não é que as coisas vai por causa de mim, não é porque sou eu. E aí chega a hora da gente levantar da mesa. E quando a gente vai tentar levantar da mesa, a gente diz: cadê a muleta? Mas não era tão grande? Era, mas cadê a muleta? Mas não era tão importante? Era, mas cadê a muleta? Porque fora da mesa nós continuamos aleijados. Porque fora da mesa, fora da toalha, debaixo da cobertura da graça, vai aparecer os nossos defeitos. Mas debaixo da cobertura da graça, nós desfrutamos da bondade de Deus.